Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Damos prosseguimento ao nosso retiro quaresmal, entrando agora na quarta semana da Quaresma. Segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Cada dia mais nos aproximamos da Semana Santa. Cada dia mais ficamos mais próximos do domingo de Páscoa. Cada dia mais nós precisamos crescer na nossa vida de oração e na nossa intimidade com Jesus para ter esse encontro com o ressuscitado no domingo de Páscoa. Na segunda-feira da quarta semana da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. A igreja ainda nos propõe na liturgia de hoje o Salmo 29 e a profecia de Isaías, o livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 65. Vamos manter a nossa proposta de oração segundo a metodologia dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Não deixem de entrar em oração se pacificando, tendo a plena consciência de que todo o seu corpo, sua mente, seu coração estão voltados completamente para esse momento de intimidade com o Senhor. Que tudo à sua volta está pacificado para que você possa, nesse momento, estar realmente diante de Deus, para que você possa estar em oração. Não esqueçam que para uma boa meditação nós precisamos utilizar a nossa inteligência, a nossa imaginação, para que nós possamos observar mais de perto aquilo que está acontecendo, aquela cena do Evangelho, e participar dela. Na contemplação evangélica, Santo Inácio, ele nos dá essa possibilidade, ele nos ensina essa possibilidade de nós participarmos da cena, de nós entrarmos naquele momento e participarmos da vida de Jesus, caminhar com Jesus, assim como os discípulos caminharam. A graça que nós vamos pedir nessa quarta semana é: Senhor, que eu tenha ouvidos de discípulo para deixar ressoar em meu interior o ensinamento proclamado por Jesus. Que nós possamos ouvir Jesus, obedecer Jesus, cumprir com a palavra de Jesus. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé
juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, Jesus volta a Canaã para fazer um outro milagre. Jesus, que já começa a ficar conhecido, nos mostra nessa passagem do Evangelho de São João que ele é a palavra de vida. Aquilo que ele diz é vida. Aquilo que ele diz faz renascer. Aquilo que ele diz faz com que nós possamos ser mais parecidos com ele. E é importante nós prestarmos atenção na atitude deste funcionário do rei que vai ao encontro de Jesus desesperadamente, querendo que ele praticasse um milagre de salvar seu filho que estava doente. Mas ele nos dá uma grande lição de fé. Ele nos dá uma grande lição de como nós devemos proceder com a palavra de Deus, com Jesus, que é a palavra viva, que é o Verbo encarnado. 3 verbos que são verbos de ação: ouvir, acreditar e obedecer. É isso que nós devemos fazer com a palavra viva que é Jesus Cristo. E se nós conseguirmos permanecer na palavra que é o próprio Cristo e cumpri-la, nós vamos conseguir, passo a passo, participar da transfiguração, sermos santificados com Jesus Cristo, ou como Jesus Cristo, por Jesus Cristo. É assim que nós vamos construir o nosso caminho para o céu, é assim que nós vamos poder participar da transfiguração de Jesus, enxergar o próprio Cristo, o próprio Deus transfigurado em sua glória. É permanecendo na sua palavra e obedecendo, cumprindo com aquilo que ele nos pede. Quando nós permanecemos na palavra de Jesus Cristo, quando nós meditamos a palavra e as verdades que Jesus Cristo nos propõe, e é isso que nós estamos nos propondo a fazer nesse retiro quaresmal, nós vamos nos tornando mais parecidos com ele. Nós vamos nos tornando mais imagem e semelhança de Deus, mais próximos do Filho amado, em que me põe todo o meu amor. Mas é importante nós olharmos para o abandono daquele funcionário do rei. Vejam que ele acreditou e foi. É assim que São João nos conta. Ele não ficou insistindo com Jesus: Senhor, vamos comigo, o Senhor tem que ver meu filho, você tem que tocar nele, você tem que enfim. Não. Ele acreditou na palavra de Jesus, que é a palavra de vida. Meus amados, ele não estava a 3 metros do seu filho e nem 100 metros do seu filho. Ele não pôde ver o seu filho imediatamente após Jesus pronunciar essa palavra de vida. Ele precisou sair para voltar à sua casa, para Cafarnaum,
para ter a certeza depois ou para ter a confirmação daquilo que ele acreditou anteriormente quando o próprio Deus revelou para ele. Ele abandonou-se completamente em Jesus Cristo. Isto é exatamente aquilo que nós precisamos fazer. A isso nós damos o nome de fé. Acreditar, meditar, ser apresentado as verdades que Jesus Cristo nos ensina. E para isso nós precisamos meditar, nós precisamos rezar como Santa Teresa nos ensina, com oração mental, em que nós fazemos a meditação. E nós podemos utilizar a meditação da própria Palavra de Deus. Assim nós vamos crescendo na nossa fé e nos aproximando mais de Jesus. Jesus faz um convite para nós, de nós descermos ao interior da nossa alma, entrarmos, aprofundarmos no interior da nossa alma, sairmos da superficialidade da nossa fé para nos abandonar completamente nele. Santa Teresa de Ávila nos diz que nós devemos, que nós, quando abraçamos a fé de Jesus Cristo, nós deixamos de cometer os nossos pecados graves, começamos a orar, a rezar e entramos no nosso castelo interior, nas nossas moradas, na nossa alma. E depois fazemos uma trajetória dentro do nosso castelo, passando de morada para morada até chegar na 7ª morada, onde encontramos e temos o nosso verdadeiro encontro com Jesus Cristo, onde nós vivemos completamente por Ele e Ele em nós. O que São Paulo nos diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em nós. Mas até nós percorrermos todo esse itinerário, nós precisamos primeiro de tudo ir nos livrando daquilo que ainda nós temos de desordenado, os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos apegos. Essa é a proposta desse retiro. A meditação e a busca da verdade, que é a Palavra de Deus, que é a palavra que é o próprio Jesus Cristo, vai fazendo com que nós vá crescendo a nossa fé, vai aumentando, vai robustecendo, e nós vamos nos enchendo cada vez de graças, porque não precisamos somente do nosso esforço para ir crescendo espiritualmente, porque só com o nosso esforço nós não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos essencialmente da graça de Deus. Vamos caminhando com Jesus Cristo, vamos buscando coragem para dar esse pulo, assim como aquele funcionário real fez, que virou as costas sem ter nenhuma noção se realmente o filho dele estava curado, mas simplesmente ele se abandonou em Jesus Cristo, virou, obedeceu e foi. Jesus é a palavra de vida. Continuemos a nossa caminhada, o nosso itinerário quaresmal, meditando, rezando a palavra de Deus, para que nós possamos ter a coragem de dar esse salto da nossa superficialidade na fé, a uma fé madura, uma fé adulta,
para uma fé que nós não vamos só atrás de milagres ou que nós não somos tocados só pelos milagres, mas sim porque cremos e obedecemos a palavra de Deus. Tenhamos fé. Tenhamos fé que a graça de Deus vai nos levar a esse caminhar interior dentro da nossa alma, crescendo espiritualmente. Não deixe de anotar tudo o que você viveu no seu tempo de oração. E não deixe de fazer o seu exame espiritual diário. Se você ainda não fez a sua confissão nessa quaresma, ainda há tempo. Não deixe de fazê-lo para que você possa estar com Cristo no dia da Páscoa, em pleno estado de graça. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.